Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar então o livro SESI hoje de língua portuguesa. Essa semana nós vamos fazer só língua portuguesa e matemática, combinado? Então eu trouxe aqui para vocês. Peguem aí essa apostilinha que vocês retiraram aí na escola, que tem toda a explicação aqui, as orientações, na verdade, né? De qual atividade nós vamos fazer hoje. Então, abram lá na página de quinta-feira, que nós vamos realizar essas atividades da página 27 e 28, mas antes nós vamos ir lá na leitura da página 22 e 23, que eu quero fazer a leitura para vocês de uma fábula, na verdade, com duas versões diferentes, para que a gente possa entender o que a gente vai fazer nas páginas 27 e 28. Depois eu vou gravar um outro vídeo explicando essa outra parte, tá? De ortografia. Então, vamos lá. Eu já tenho o meu livro aberto aqui nas páginas 22 e 23, tá? E aqui, crianças, eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura dessas duas versões de fábulas que eu trouxe, o Lobo e o Cordeiro. As duas são a mesma história, mas elas são contadas de maneiras diferentes, tá bom? Então, eu quero que vocês atentem bastante, principalmente as aspas, tá? Que eu tenho aqui, ó, as aspas, e também ao travessão, os dois pontos que eu tenho, na fala do narrador e na fala dos personagens. Antes, eu quero ler para você, se você sabia aqui, olha, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho esse contador de história chamado Pedro. Então, o Pedro, ele viveu no século I depois de Cristo e nasceu na Grécia, e como Esopo, também era escravo. Admirador das fábulas de Esopo, o maior contador de história de todos os tempos registrou por escrito muitas delas. Então, ele também era escravo como Esopo, né? E ele amava as fábulas, né? Tanto de Esopo, as fábulas de Esopo, e ele começou a contar várias histórias e também fazer registro dessas fábulas. Então, nós vamos conhecer agora essas duas versões e eu quero que vocês sigam comigo aí, prestando bastante atenção no modo que cada uma foi escrito. Vamos lá? O Lobo e o Cordeiro, a primeira versão. Um lobo descobriu um cordeiro que vagueava longe do rebanho e sentiu alguma compunção com relação a tirar a vida de uma criatura tão desamparada, sem alguma desculpa plausível. Assim, procurou ansiosamente uma alegação que justificasse uma retaliação e disse por fim: ano passado, senhor, você me insultou grosseiramente. Isso é impossível, senhor, berrou o cordeiro, porque eu ainda não tinha nascido. Bem, replicou o lobo, você se alimenta em meus pastos. Isso não pode ser, respondeu o cordeiro, porque eu ainda não como grama. Você bebe de minha fonte, então, continuou o lobo. Realmente, senhor, disse o pobre cordeiro, eu ainda não bebi nada além do leite da minha mãe. Bem, de qualquer maneira, disse o lobo, eu não vou embora sem meu jantar. E pulou sobre o cordeiro e o devorou sem mais cerimônias. Então, reparem, crianças, que nessa fábula, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Eu quero chamar a atenção na maneira que é escrita e nas falas. Vocês estão vendo que as falas, ó, elas estão entre aspas, tá vendo? Sempre que tem uma fala, né? Elas estão entre aspas. Olha aqui, tô até grifando para facilitar para vocês. Deixa eu pegar um outro marcador que esse tá borrando. Tá vendo? Olha, toda vez aparece fala entre aspas. Essa aspas aqui quer dizer que o personagem ou o lobo
ou o cordeiro está falando. E quando não tem aspas, como por exemplo aqui, ó, e pulou sobre o cordeiro, devorou sem mais cerimônias. Aqui é o narrador que tá, né, explicando o que aconteceu com o cordeiro. Então vejam, quando eu não tenho aspas, é a narração do é a fala do narrador, né? E eu não preciso usar a aspas, só quando o personagem está falando. Então, eu quero que vocês agora observem essa outra aqui, ó, porque ela vai aparecer de forma diferente, tanto a contação como o uso da pontuação, tá? Então, vamos lá. O lobo e o cordeiro, versão 2. Um lobo viu um cordeiro que bebia água de um rio e pretendeu acobertar-se com um motivo razoável para devorá-lo. Assim, embora estivesse acima da corrente, acusou o cordeiro de enlamear a água e de impedi-lo de beber. O outro respondeu que bebia com a ponta dos lábios e que, além disso, era-lhe impossível, estando abaixo da corrente, fazer qualquer coisa com a água que fluía acima. Rechaçado neste ponto, disse o lobo: Sim, mas no ano passado você insultou meu pai. Eu? Mas eu nem mesmo era nascido no ano passado. Muito bem, retomou o lobo. Você pode ter todo tipo de boas razões. Quanto a mim, isso não me impedirá de devorá-lo. Então vejam, crianças, o que eu quero que vocês observem aqui, ó. Tá vendo que quando o personagem fala, em vez de aspas, né, no lugar da aspas, o autor usou travessão, né? Aqui eu tenho a fala dos personagens, olha. Certo? Eu tenho a fala dos personagens. E não foi colocado entre aspas. Então, eu posso usar tanto travessão, né? Quanto a aspas para colocar a fala de um personagem. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso, gravem isso, porque eu posso usar tanto a aspas como travessão para colocar a fala de um personagem, tá? Personagem. Então, aqui, crianças, vocês viram que o início aqui é tudo contado pelo narrador, né? Porque é para aquele que conta e não participa da história, que é o narrador que está contando, certo? E aqui vocês viram que eu tenho, né, a fala de um personagem. E mais uma coisa que eu quero que vocês observem. Quando que eu sei que é o lobo que está falando ou que é o cordeiro que está falando? Aqui nesse pedaço aqui, olha, eu vou observar bem isso, ó. Rechaçado nesse ponto, disse o lobo. Então, quem vai dizer? Vai ser o lobo. Então, disse o lobo. O que ele disse? Sim, mas no ano passado você insultou meu pai. Aí o cordeiro responde: Eu? Mas eu nem mesmo era nascido no ano passado. Muito bem, retrucou o lobo. Tá vendo, ó? Aqui tem outro indício para mim, né? Que eu sei que foi o lobo que falou. Então, observem bem essas escritas, né? Que tem, principalmente quando tem dois pontos, que alguém vai falar, certo? Alguém vai falar depois. Ou é o lobo, ou é o cordeiro, ou uma personagem que tá tratando a história. Tá bom, crianças? Então, agora, depois dessa leitura, nós vamos lá para a página 27 e 28. Aqui, olha, nós vamos responder as questões A, B e C, tá? Como está marcado aqui no livrinho, ó.
na apostilinha. Nós vamos responder a primeira fábula A, B, C e D, e depois a segunda fábula A, B e C. Então, o que pergunta aqui na primeira fábula? Então, vocês vão voltar lá, fazer a leitura novamente das duas versões e vão responder: qual foi o sinal de pontuação utilizado pelo autor para marcar a fala de cada personagem? Isso na primeira versão, tomem bastante cuidado, tá? Qual foi, então, o sinal de pontuação utilizado na primeira versão? Que é essa aqui, essa primeira versão. Qual foi o sinal de pontuação? Vocês vão escrever aqui para mim. B, porque alguns parágrafos se iniciam com aspas e os outros não. E os outros não. Vocês vão responder para mim, porque alguns parágrafos se iniciam com aspas e os outros não. Tá? E na C, observe as partes sublinhadas do trecho a seguir. Então, aqui, olha, eu tenho um texto que tem essas partes grifadas aqui, ó, onde tem esse risco abaixo. Vocês vão observar todas essas partes que estão grifadas, né? E vão responder aqui para mim, ó. Que recurso o autor utilizou para diferenciar a fala do narrador e das falas dos personagens? Então, que recurso ele usa, né, para identificar a fala do narrador e do personagem? Ó, observem bem. Isso é impossível, Senhor, berrou o cordeiro, porque eu ainda não tinha nascido. Então, que recurso ele utiliza, né? Que recurso ele utilizou para diferenciar a fala do narrador e a fala dos personagens, tá? Pensem aí. E agora nós vamos analisar a número 2. Qual foi o sinal de pontuação utilizado pelo narrador para marcar a fala de cada personagem na versão 2, tá? E por que alguns parágrafos se iniciam com travessão e outros não? Por que será que eu uso o travessão? Eu expliquei lá para vocês, né? Quando tem fala, tem travessão. E quando não tem fala, não tem travessão. Quando tem um diálogo, né, entre os personagens. Nos textos com travessão, como você identifica qual é a fala do lobo e qual é a fala do cordeiro? Então, vocês vão pensar aí, ó. Quando que nos textos com travessão, como você identifica qual é a fala do lobo e qual é a fala do cordeiro? Eu grifei bem aqui para vocês, ó. Né? Como que eu identifico? Né? Eu identifiquei bem aqui para vocês. Aí, vocês vão responder para mim essas questões aqui. Certo? Então, vocês vão fazer até a letra C da página 28. Combinado, crianças? Se tiverem alguma dúvida ainda, estou aqui. Tchau, fiquem com Deus e até amanhã. Beijinho. Ai, não acabou não, tem mais aula depois, hein? Tem ortografia daqui a pouquinho.